Fala aí, queridos, graças a Deus, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí compartilhando a palavra de Deus e como eu sempre gosto de falar, para mim é sempre motivo de muita honra, alegria, momentos como esses em que a gente aprende um pouco mais da palavra de Deus, onde a gente interage aí compartilhando. Então, antes de darmos início a esse vídeo, eu queria que você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscrevesse aí, curtisse, compartilhasse. Se você fosse assim também um pregador da palavra de Deus, assim, divulgando esse canal, sabe, expandindo cada vez mais e dando um alcance cada vez direcionado pelo Espírito Santo. Então, queria agradecer você aí que tem sugerido a palavra, tem sugerido temas e que você também tem sido um abençoador desse canal, você que tem curtido lá, deixado o seu like, deixado o seu comentário. E assim a gente vai crescendo, né? Vai aprimorando, vai melhorando cada vez mais, assim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Queria convidar você também, aí temos postado vídeos aí aos domingos e nessa quinta também temos os nossos temas aí, o Fala aí Pastor. Então, temas esses que têm sido abençoados. Tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram. Então, aguardem aí novidades. Estamos passando por um processo de reforma. Os irmãos aí têm acompanhado aí algumas coisas aí que a gente tem sempre falado sobre isso. Mas a obra do Senhor tem que ser feita. Por isso que algumas vezes a gente posta um vídeo um pouco mais tarde e tal. Porque estamos aí, né, nessa correria e cada vez mais melhorando também o nosso canal para cada vez mais agradar cada vez mais ao Senhor e também assim expandir um conhecimento, algo de forma muito simples, prática, algo até didático, e eu acredito que esse tem sido o direcionamento que Deus tem dado a esse canal, porque não importa às vezes a gente falar tão profundamente do Evangelho, falar com uma linguagem tão profunda e que muitas vezes isso não vai gerar, de certa forma, um conhecimento para as pessoas. Então, a proposta desse canal ela é gerar conhecimento da forma mais simples possível e cada vez mais tornando prático para o nosso dia a dia, que essa é o grande desejo de Deus, é que a gente viva cada vez mais esse evangelho prático. Então, nosso tema hoje, ele é o crente Nutella, né? Fala aí, pastor, vai falar um pouco aí sobre o que é esses crentes Nutella, o que significa esse Nutella aí, nada a ver com o produto em si falando, mas a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Então, para darmos início, eu queria que você abrisse lá sua Bíblia no livro de Hebreus 10:39, Hebreus 10:39, que vai falar assim para nós: nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quando a gente vê um tema como esse, onde o Senhor está falando de nos exortando a não retroceder, a não ser daqueles que recuam, a não ser daqueles que desistem, a não ser daqueles que abandonam, e sim daqueles que perseveram na fé, e justamente essa perseverança na fé é que vai conservar a nossa alma cada vez mais alinhada àquilo que o Senhor tem proposto para nossas vidas. E eu trazendo para a nossa realidade desses últimos dias, pois estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui nessa terra, você acreditando nisso ou não, você esperando ou não, você ansiando por isso ou não, o Senhor está voltando. E eu insisto nisso, que a tal geração dos apaixonadinhos por Jesus, eles não suportarão os últimos dias da igreja aqui nessa terra. E o crente Nutella, eu acredito que você já deve conhecer a expressão. O Nutella, trazendo para a nossa linguagem nordestina, é aquela pessoa muito delicada, é aquela pessoa que facilmente se abala. E estamos vivendo, infelizmente, uma geração muito não me toque, onde tudo ofende, onde tudo causa um trauma psicológico, onde tudo muitas vezes abalam aos outros, coisas que os antigos eles não se abalavam facilmente. Hoje, infelizmente,
tem se levantado essa geração apaixonadinha, onde qualquer coisa faz com que as pessoas abandonem os caminhos do Senhor, com que as pessoas abandonem aquilo que Deus tem determinado para as suas vidas. Eu já ouvi uma vez, eu queria repetir aqui para você, que quem sai de uma igreja por causa de alguém, não entrou nela por causa de Jesus. Eu gosto de dizer que se a gente se firmar em Jesus, as circunstâncias serão muitas para que a gente se afaste dele, mas a gente tem que permanecer firme no caminho do Senhor. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, 39a, vai falar que existiram um grupo seleto de pessoas que eram pessoas que o mundo não eram dignas delas. É a galeria dos heróis da fé. Pessoas que suportaram as mais duras perseguições, pessoas que suportaram muitas acusações, pessoas que foram lançadas na fornalha, pessoas que entregaram seus filhos para morrerem na cruz, em sentenças de morte, mas que não abandonaram, mas que não negaram, mas que permaneceram, e sim que permaneceram firmes no caminho do Senhor. Então, era uma geração que até sentiam muitas vezes o impacto da perseguição, mas que não se abalavam muito facilmente. Então, hoje em dia, o Senhor está trazendo para nós uma palavra que está preparando a igreja para aquilo que há de vir. Porque eu queria que você imaginasse essa cena. Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! Agora, imaginem essa cena, o Senhor trazendo para nós essa realidade para aqueles que se dizem seus discípulos, mas que não suportam a pressão, não suportam a angústia. Lá em João 6, versículo 60, a gente vai ver o Senhor dando um duro discurso nos seus discípulos. E muitos daqueles discípulos, quando ouviram aquele discurso, disseram: duro é este discurso. Quem poderá ouvir? Note que muitas vezes a gente, como pregadores da palavra de Deus, tem que viver. Muitas vezes alguns vivem se acovardando e têm ensinado, infelizmente, um evangelho onde a gente muito mais pisa em ovos, com muito medo de machucar a tal geração delicadinha, a tal geração doentinha. E muitas vezes a gente tem medo com certas palavras, com certas coisas, porque as pessoas irão abandonar, porque são muito fragilizadas, pessoas essas que preferem viver como crianças, tomando ainda leite, quando na verdade já eram para estar comendo feijão com farinha. E lá no versículo 66 de João 6, a gente vê que depois de todo aquele discurso que Jesus deu e disse para aqueles discípulos, muitos os abandonou e não andou mais com o Senhor Jesus. Então, infelizmente, muitas vezes, os pregadores da palavra de Deus, com medo de perder seguidores, com medo de perder discípulos, têm negligenciado as verdades da palavra de Deus, e muitas vezes é justamente aí que começa o erro. São igrejas muitas vezes abarrotadas de gente, são lugares cheios de gente, mas vazio de Deus. Então, eu prefiro ter 2 ou 3 discípulos que me sigam, mas eu vou dormir me encostar no travesseiro com a cabeça tranquila de que ensinei a verdade, de que não omiti a verdade e que não negligenciei aquilo que o Senhor confiou a mim. Você vê que Jesus, de todo aquele discurso, ele olhou para trás, e quando ele viu só os 12, ele vira para os seus 12 e fala: e vocês, por que não foram também? Então o Senhor, ele estava muito mais preocupado em preparar a sua igreja para aquilo que havia de vir. E se a gente não ensinar essas verdades que está lá na palavra de Deus, a gente muitas vezes, quando vinha tal perseguição, que na verdade ela já está acontecendo, muitas vezes a maior perseguição que a gente sofre é aquela perseguição ideológica, e a gente vai negociando os princípios da palavra de Deus por medo de perder seguidores, por medo de perder likes, por medo de não ser tão querido assim, e a gente já começa dali a se perder. E lá em 1 João, o capítulo 2, versículo 14, a parte B, a gente vai ver escrito que o Senhor chamou jovens justamente pelo fato deles serem
forte. E qual era o segredo dessa força? A palavra de Deus permanecia neles, e pela palavra de Deus que permanecia neles, que gerava força neles, eles iam vencendo o maligno. Note que a cada dia que a gente acorda de manhã é uma oportunidade de ser melhor para Deus. E quando a gente chega à noite e firme nos caminhos do Senhor, a gente é mais um dia que venceu o maligno. E isso a geração Nutella ela não suporta. A geração Nutella ela vai para a igreja para ter os seus desejos atendidos. Ela vai para a igreja para ser saudada. Ela vai na igreja, sabe, para ser abraçada, para ser amada. Não que isso não seja importante, mas muitas vezes tem gerado uma geração muito humanista. Eu, infelizmente, recentemente eu ouvi um pouco das rádios abertas e, gente, são as qualidades de músicas que muito mais adoram o humano em si do que ao próprio Deus. É muito mais uma autoajuda, é muito mais uma geração dos coaching que tem se levantado para tratar o ser humano em si, para cuidar, para abraçar, e muitas vezes tem gerado uma geração Nutella que não vai suportar aquilo que a igreja irá passar nos últimos dias. Então o nosso Fala Aí Pastor, ele traz para nós esse entendimento que precisamos ser uma geração forte, que precisamos ser uma geração preparada para as circunstâncias que há de vir. Nós temos que ser uma geração que não vai abandonar o Senhor muito facilmente. Nós temos que ser uma geração que iremos até sentir as pancadas que há de vir sobre nós, mas nós não iremos negar aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Por quê? Porque nós não somos os Nutellas, nós somos raiz. Nós somos homens e pessoas que querem servir a Deus agradando a Ele. Seja você de que igreja for, seja você de que denominação for, tradicional ou não, mas que se levante uma geração de pessoas que sejam fortes e que não negam aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que o nosso amigo Espírito Santo venha ser aquele que governe as nossas vidas e que você entenda, querido, que sem Bíblia você está sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.